Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E aí, seu cliente não pinga 1500? Como dá pra ver, nem o meu. Se seu cliente não está pingando a 1500 e você não tá sabendo como encontrar os bits que estão perdidos na sua rede, assista esse vídeo até o final e deixa eu te auxiliar como encontrar esses bits que estão faltando. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação e dê aquele like maroto. E compartilhe o nosso vídeo para ajudar a crescer esse canal. Quando configuramos VLANs nas interfaces, configuramos serviços em MPLS, ativamos o próprio MPLS ou fazemos a unificação de um IGP com outro, algumas informações são acrescentadas no cabeçalho do pacote. Essas informações, elas consumem espaço. E quanto mais informação tiver no cabeçalho do seu pacote, menos informação útil ou menos informação seu cliente consegue colocar dentro do pacote. É por isso que normalmente os clientes que passam por dentro de uma rede L2VPN, VRF ou dentro de uma VLAN não conseguem pingar 1500. Então, a única forma desse cliente pingar a 1500 é aumentando o MTU das interfaces. Deixa eu só fazer um comentário. A gente faz a utilização do MTU em 1500, isso por causa de uma convenção que existe há muito tempo, que a internet funciona com o MTU baseado em 1500. Então, existem serviços que funcionam somente com esse MTU, principalmente serviços de segurança. Pacotes que não podem sofrer fragmentação, como IPsec ou SSH, eles têm que passar com o frame inteiro. Se eles forem fragmentados no meio do caminho, não é estabelecida a sessão no final. Então, por isso que pingar 1500 é importante em algumas redes. Eu vou colocar agora um vídeo de uma explicação que eu fiz sobre um outro laboratório meu de MPLS. Ele dá uma explicaçãozinha básica aí. E nas redes MPLS, quando fornecemos serviços, pode e vai ocorrer o empilhamento das labels, o que a gente chama de stake de labels. As labels que serão empilhadas são as labels de serviço e a label de transporte. Nesse laboratório, a minha label de serviço vai ser um L2 VPN, um túnel L2 entre os equipamentos R7 e o R10. E a label de transporte, ela vai fazer o encaminhamento desses pacotes dentro de um domínio MPLS. E como as labels de transporte, elas têm significado local dentro de um IGP, isso significa que elas não cruzam um domínio MPLS. E o equipamento que tem a função de ser um LAR, um Label Edge Router, ele vai pegar esse pacote e vai retirar a label de transporte e entregar o pacote limpo do outro lado, entregando assim o serviço. Mas e quando a gente tem vários IGPs interligados em uma rede MPLS unificada? Como que a gente resolve isso? A solução é simples e genial. É só empilhar no pacote, após a label de serviço, a label de transporte que tem o significado local lá do outro lado. E aí o que falta é só encaminhar o pacote com a label local do domínio MPLS local. Então eu vou mostrar aqui como que está sendo feito. Ah, essa rede aqui, ela tem o MPLS configurado em todos os equipamentos. Eu tenho o MPLS unificado também configurado. Quando os equipamentos R7 e R10 estabelecem uma seção L2VPN, em conjunto eles estabelecem uma seção LDP. Com essa seção LDP, eles trocam algumas informações. Informações de prefixos, labels e as FAQs. As FAQs, elas são negociadas entre esses dois equipamentos. A FAQ é um caminho que pode ser utilizado por mais de um serviço. Vou dar um exemplo.
Aqui nós temos um L2 VPN estabelecido do R7 até o R10. Então, o L2 VPN ele tem uma label de serviço, mas a gente também tem uma label de transporte entre o R7 e o R10. Essa mesma label de transporte do R7 para o R10, ela pode ser utilizada para conter uma label de L3 VPN. Então, eu poderia ter uma VRF configurada entre o R7 e o R10 e fazer o envio do pacote com a mesma label de transporte. Então vamos por partes. Vamos primeiro identificar qual que é a label de serviço aqui, lá no R7. Então, quando o R7 estabelece uma sessão L2 VPN com o R10, eles negociam uma label para conter o serviço L2 VPN. No caso aqui é a 21. Certo? Vocês lembram que para resolver o problema da unificação das redes MPLS, de um lado, quando o pacote sai, ele é acrescentado nele a informação do transporte lá do outro lado. E isso é feito com o Next Hop do equipamento. Então, a seção do L2 VPN do R7 com o R10 é através da loopback. Então, a gente precisa criar uma label de comunicação entre o R7 e o R10. Ela é pega aí pelo IBGP, com o BGPLU. No nosso caso aqui, é a label 39. Beleza. Depois que é estabelecido essas duas labels, que são de transporte e de serviço, a gente precisa pegar o nosso pacote e encaminhar ele para frente. Como a gente está dentro de uma rede MPLS, esse pacote vai sofrer um outro encapsulamento. Vai receber uma label de transporte do R7 até o R5 e aí para frente. Nesse caso aí, a label de transporte ela é por Next Hop entre o R7 e o R5, que é o IPzinho lá da ponta que faz a comunicação lá com o R1, que é esse cara aqui. A label de transporte local do meu domínio MPLS deste lado sai do R7 com direção ao R5 pela label 16. Como que eu sei que são essas? Quando eu faço um show MPLS L2 transporte, VC e o meu VC, que está estabelecido entre o R7 e o R10, ele vai lá e me informa quais são as minhas labels. A minha label do serviço, a minha label de transporte, que tem significado deste lado, e a minha label de saída. Essa label de saída, ela vai passar do R7 para o R5. O problema desse encapsulamento de labels é que o pacote, a cada cabeçalho que ele é incluso dentro dele, ele vai perdendo informação útil. Então, quanto mais cabeçalho, menos informação eu consigo colocar dentro do pacote. Eu vou mostrar aqui para vocês verem. Vou iniciar uma captura aqui do R7 e o R5. Start Wireshark. Vamos filtrar por pacotes do tipo MPLS. E eu vou fazer um ping do R8 ao R12. Pingou. Tá aqui. Como vocês podem ver, tem vários cabeçalhos. Eu tenho o meu frame completo. Além do meu frame, eu tenho um cabeçalho Ethernet, cabeçalho de transporte local, o cabeçalho de transporte da ponta remota, o cabeçalho do meu serviço. Como é um túnel L2, eu tenho um cabeçalho de uma pseudo-wire, e aí eu entrego o frame limpo lá do outro lado.
Aí já vem a parte de comunicação entre o R8 e o R12. Aqui pelo Wireshark a gente consegue ver qual que é o tamanho desses pacotes, desses cabeçalhos na verdade. Então, a cabeçalho Ethernet tem 14 bytes. Cada cabeçalho MPLS são mais 4 bytes. O pseudo-wire também são mais 4 bytes. Bom, nesse laboratório, o nosso cliente, ele são esses equipamentos, o CPE-R11 e o CPE-R12. Eles são serviços, são clientes de um túnel L2 VPN, que passa por uma rede MPLS e um MP unificado com BGP-LU interligando esses dois provedores de acesso. Aliás, esse laboratório que vocês estão vendo é um Inter-AS opção C. Então, meu cliente CPE R11, ele tem que pingar o R12 a 1500. Só que, como eu comentei, quando ele entra para dentro de uma rede MPLS e passa por vários equipamentos ou passa por dentro de VLAN, o pacote ele é acrescentado dentro dele cabeçalhos. Cabeçalho ICP, cabeçalho de VLAN, cabeçalho de MPLS. E essa informação ela vai diminuindo o tamanho útil do pacote. Então, a nossa forma de resolver o problema de um cliente que precisa pingar a 1500 de uma ponta a outra é aumentar o MTU da rede, tá? Aumentar o MTU da rede é normal para a maior parte dos provedores de acesso, tá? Então, vou mostrar uma forma rapidinha aqui de como a gente encontrava os valores certos. Então, eu vou fazer um ping aqui, só com um único pacote. A gente habilita a opção de Don't Fragment, para ele não fragmentar o pacote. E vamos ver. Então, como pode ser visto, o pacote ele não pinga de um lado para o outro a 1500 sem sofrer fragmentação. Vamos fazer um teste, vamos mudar o tamanho do pacote. De 1500 vamos para 1470. 1470. Opa, 1470 ele pinga. Então vamos aumentar um pouquinho. 1470. 1480. Então 1480 ele já não pinga. Então é complicado ficar fazendo ping com um monte de valores. Então no Cisco iOS a gente tem uma funçãozinha que faz um scan pra gente de qual que é o tamanho do pacote que a gente precisa usar. Vamos lá, ó. O ping, a gente faz um ping normal, protocolo IP, o destino, que é o equipamento da outra ponta, o CPR12, repeat count, a gente vai colocar para ele repetir os pacotes uma única vez, datagrama size a gente vai passar, timeout vamos passar, extended command também vamos passar, sweep range size. Essa daqui é a função que vai fazer o scan para a gente do tamanho do nosso pacote. Então a gente vai habilitar ele. Qual que é o tamanho mínimo do meu pacote? Então a gente sabe que 1470 ele passou. 1480 ele não passou. Então vamos usar a nossa base aqui como 1470. Ele vai iniciar o pacote a partir do 1470. E qual que é o tamanho máximo que a gente quer? A gente quer que o pacote pingue até 1500. O interval size. Esse daqui a gente vai deixar como 1 também para ele fazer um ping só, enviar um pacote por cada tamanho. Aí só deixar ele pingando. Então, 1470 ele pingou. 1471 ele pingou. 1472 ele pingou. 73, 74. Com 75 ele já não pingou. Então, a gente sabe que 1475, 74 na verdade, 1474 é o tamanho máximo de pacote que eu consigo passar. Então, a diferença de 1474
para 1500 é o tamanho exato que eu tenho que aumentar na minha rede em MTU. Então, deixei terminar de pingar. Então tá aí. Ele pingou 31 vezes. Dessas 31, ele conseguiu pingar. Houve resposta com 5 pacotes. Então, o tamanho da minha rede, do meu MTU, eu tenho que aumentar em 26. Na verdade, nesse laboratório aqui, eu já tinha deixado ele pronto para fazer esse teste. Então, eu sei exatamente onde está ocorrendo meu problema de MTU. O certo seria a gente começar a olhar a interface de uplink do R3, do R2, do R4 e assim de ponto a ponto. Mas no nosso caso aqui o problema está entre o R4 e o R8. Show Payment Brief. Então, a interface entre o R4 e o R8 ela está com 1500 de size. Então é só aumentar de 1500 para 1526. Tá? T 1/0 MTU 1526 EndWR Show Payment Brief Show Payment. Não, nem precisa. T int MTU 1526 EndWR. Beleza. Vamos ver se ele pinga 1500 agora. Opa, tá pingando. Então, com a função sweep do ping, a gente consegue identificar qual que é o tamanho, qual que é a diferença de bits que está faltando aí na nossa rede. Então, no meu caso aqui, essa rede ela estava consumindo 26 bits a mais aí do cabeçalho dos pacotes. Então, foi só corrigir isso. E por hoje é só. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo.